galerinha, tudo bom? Vamos dar início aqui ao nossa segunda semana, tá? Do curso de Física 1, onde a gente vai conversar sobre os princípios da cinemática escalar. Na verdade, conhecendo bem esses princípios fundamentais, você dá um grande passo para entender bem a física mecânica. Quem já estudou isso daí sabe o quanto essas aulas iniciais dos fundamentos da cinemática são importantes. Um outro conceito não ficando bem sedimentado na sua cabecinha, possa ser que ao longo do curso você sinta dificuldade, tá certo? Por exemplo, conceitos de referencial e repouso você precisa ter em mente. O que é uma velocidade, o que é uma aceleração, o que é um deslocamento, o que é um intervalo de tempo, são coisas super importantes para que o seu curso de física mecânica, inclusive até outras partes da física também, como a eletrostática, funcionem legal. Tá bom? Então presta bem atenção, foca legal na aula, tá? E qualquer dúvida, como sempre, você pode ir no pátio me procurar que eu esclarecerei com o maior prazer, tá bom? Vamos lá. Essa primeira questão fala especificamente sobre os conceitos de referencial e de repouso. A questão fala assim: leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. Por quê? Porque a física moderna, certo? A mecânica moderna mexe um pouco com a ideia de referencial, a relatividade de Einstein. Mas não é o caso aqui. Aqui nós iremos trabalhar com a física clássica. Na verdade, a física moderna ela é trabalhada especificamente na aula de Física 3 para alguns vestibulares, somente para alguns vestibulares. Tá? É um pouco, bem diferente disso aqui. Tá? É a parte, certo? Então, a tirinha dizia o seguinte, veja aí que ele fala, lá vai o as do skate, mas eu estou parado, quem está andando é o skate, Cascão fala. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no palco, né? Cebolinha fala assim, vocês sabem disso. Então, você vê que o Cebolinha reclamou com o Cascão que ele estava andando de skate, porém o Cascão disse que ele estava parado. Até certo ponto, os dois estão certos. Por que os dois estão certos? Porque movimento e repouso são conceitos relativos. Dizer que um conceito é relativo é afirmar que esse conceito depende de um referencial. Então, quando o Cascão diz que está parado, ele está parado em relação a um determinado referencial. Porém, ele está em movimento para Cebolinha. Cebolinha está observando o movimento de Cascão com o skate, tá certo? Então preste atenção aí para entender legal o que foi que ocorreu. Então vamos lá, volta para cá. Item 1. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Não, Cascão não está em movimento em relação ao skate. Em relação ao skate, Cascão está parado. Ele está em movimento em relação a Cebolinha. Então, o item 1 está falso. 2. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Perfeito. Perfeito isso daí. Tá? Veja que o mesmo fato, dependendo de quem esteja avaliando, do referencial que está avaliando esse fato, tá? Esse fato pode ocorrer, pode se configurar como um movimento para um referencial ou como um repouso para outro referencial. Certo? 3. Em relação ao referencial fixo na Terra, fixo fora da Terra, perdão, Cascão jamais pode estar em repouso. Exatamente. Porque um referencial fixo fora da Terra vai estar olhando o Cascão movimentando-se, porque Cascão está sobre a Terra. Então é impossível esse referencial fora da Terra, olhando, imagine aqui, esse referencial está aqui, aqui está a Terra, o referencial aqui, Cascão está sobre a Terra, certo? Então, ó, Cascão, a Terra se movimentando, esse cara daqui parado, olhando, vai enxergar Cascão movimentando-se. Então é impossível que Cascão esteja em repouso para um referencial fixo fora da Terra. Então 2 e 3 estão verdadeiros. Como 2 e 3 estão verdadeiros, a gente tem como alternativa aqui a letra D. 2 e 3 estão verdadeiros, tá claro? Então percebe que os conceitos de movimento e de repouso são conceitos que podem ser alterados de acordo com o referencial.
O referencial muda ou pode mudar, não é muda, né? Pode mudar o que você analisa como movimento ou como repulso. Fechamos? Beleza. Segunda questão. Em relação ao movimento de uma partícula, é correto afirmar que... Bom, vamos tentar ler alguns itens aqui, porque infelizmente não houve um texto inicial para que a gente pudesse avaliar essas alternativas. Bora lá. Sua aceleração nunca pode mudar de sentido sem haver necessariamente mudança no sentido da velocidade. Pode mudar sim. A aceleração pode mudar de sentido sem que a velocidade mude. César, como é que isso aí seria possível? Bom, a aceleração ela é proveniente de uma força. A aceleração é proveniente de uma força. Então, imagine que um corpo esteja se movimentando, tá? Com uma altíssima velocidade, sei lá, um carro está a 200 km por hora. De repente, uma força no sentido contrário começa a atuar nesse corpo, desacelerando-o, reduzindo a sua velocidade. Então, essa aceleração vai estar no sentido contrário da velocidade do corpo. Tá certo? Mas esse corpo não vai mudar de sentido na hora. Por quê? Porque essa aceleração que está no sentido contrário, primeiro tem que zerar essa velocidade, para que depois ela comece a mudar o sentido desse corpo. Entenda, a gravidade, por exemplo, quando você joga um objeto para cima, a gravidade está no sentido contrário. Mas ela não leva o corpo para baixo imediatamente quando você joga, não. Primeiro ela vai frear esse corpo, vai zerar a velocidade desse corpo, para depois ela trazer esse corpo para baixo. Então, não necessariamente a mudança no sentido da aceleração se configura na mudança do sentido da velocidade. Vai terminar ocorrendo, tá? Mas não necessariamente se configura nisso. Pode ser que essa aceleração atue por um tempo pequeno e depois pare. E aí ela reduziu essa velocidade, mas não chegou a zerar e mudar de sentido. Então o item está falso, tá certo? O item está falso. Letra B. Sua aceleração pode mudar de sentido sem a mudança simultânea... Não, pode. Sua aceleração nunca pode mudar de direção sem a mudança simultânea de direção da velocidade. Bom, esse item está certo. César, para mim, é a mesma coisa, não é? Direção e sentido não são a mesma coisa. Vê bem, se eu tenho um corpo aqui, que está fazendo uma curva, você tem um carrinho que está fazendo uma curva aqui, tá? Esse carrinho que está se movimentando para cá, nessa curva, se ele está fazendo uma curva, existe uma força que vai atuar para o centro dessa trajetória. Essa força, você vai aprender, os que já sabem, parabéns, será chamada de força centrípeta. Na hora que essa força começar a atuar nesse corpo, esse corpo vai começar a moldar o seu movimento de maneira curvilínea. Então a velocidade desse corpo vai mudando de direção. Então na hora que eu aplicar uma força, e na hora que eu digo que eu aplico uma força, é porque eu estou gerando aqui uma aceleração. Então na hora que eu aplico uma força nesse corpo, eu necessariamente vou mudar a direção de sua velocidade. Então, aplicar uma força é necessariamente mudar a direção da velocidade. Não tem jeito de ser diferente. Tá certo? Então, aplicar uma força é necessariamente mudar o sentido dessa velocidade. Eu vou até dar uma... ver se ficou legal aqui. O tamanho ficou legal. Vocês estão conseguindo enxergar. Pronto, aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Beleza. Tá certo? Então, ó. Tranquilo? Mudou a força, muda o sentido dessa velocidade. Tá bom? Beleza? Tranquilo? César, sentido e direção são coisas diferentes. São, tá? Na hora que a gente diz aqui, ó, essa aceleração muda de direção aqui, ó, olha a aceleração como é que tá aqui. Ó, cara,
ela já mudou a direção dela aqui, ó. Na hora que ela muda a direção, ela vai mudando o sentido dessa velocidade. Tranquilo? Ó? Ela vai sempre apontar para o centro dessa curva. O centro dessa curva está aqui. Então, na hora que a aceleração mudar de direção, a velocidade necessariamente mudará de sentido. Então, esse item está correto. Tranquilo? Item correto, gabarito logo, letra B, sem nenhum problema. Questãozinha muito boa. Mas vê a probabilidade do aluno errar esse tipo de questão. Muito grande. Porque as palavras se confundem, direção, sentido, então você acaba se confundindo com isso, velho. Então você tem que ter muito cuidado, tá? Vamos aqui pegar só mais um item para a gente debater. Vê lá, bora lá. Quando sua velocidade é nula em um determinado instante, a sua aceleração será necessariamente nula nesse mesmo instante. Será? Vamos lá. Vamos lá. Eu cheguei a arremessei um corpo para cima, tá? Esse corpo saiu daqui, foi lançado para cima, beleza? Chega uma hora aqui em cima que esse corpo vai atingir a sua altura máxima. Você está enxergando aí? Na hora que ele atingir a altura máxima, a velocidade dele é quanto? 0. Mas durante todo o percurso, a aceleração que atuou nesse corpo foi exatamente a aceleração da gravidade. A gravidade não zerou, porque para que você zere uma aceleração, você tem que zerar a força. Enquanto esse corpo estiver dentro do campo gravitacional, vai ter a força gravitacional atuando nele. Então vai ter aceleração nele. Então, ó, a velocidade dele zerou, mas a aceleração não. A aceleração só zera quando a força zera. Quando a força resultante zera, melhor dizendo, tá? Não simplesmente a força resultante zera. Tá? Então, não necessariamente aquele texto está verdadeiro. Então, em relação à letra C, falso. Um aumento no módulo da sua aceleração acarreta um aumento do módulo de sua velocidade. Não, porque essa aceleração pode estar no sentido contrário ao movimento. Então, se eu tornar esse corpo mais acelerado no sentido contrário, ele vai frear mais ainda. Então, a velocidade dele, nesse caso, tenderia a diminuir. A velocidade dele tenderia a diminuir. Então, não é por aí. Letra E. Quando sua velocidade é constante, a sua aceleração também é constante e não nula. Quando sua velocidade é constante, a sua aceleração não necessariamente é constante. Quando a sua velocidade é constante, a sua aceleração ela é constante e nula. Tá? Ela constante ela até pode ser, mas ela tem que ser nula. Tá? Ela tem que ser nula, porque ele tem velocidade constante. Velocidade constante não varia a velocidade. Se não varia a velocidade, não tem aceleração. Então o item também está falso. Beleza? Então gabarito, letra B, totalmente destrinchado. Terceira questão. Recentemente foi divulgado pela revista norte-americana Nature, acho que é assim, a descoberta de um planeta potencialmente habitável com capacidade de abrigar a vida da órbita de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Chamada de Próxima B, o nosso vizinho está a apenas 4 anos-luz de distância e é considerada a menor distância entre a Terra e um exoplaneta. Só para citar para você o que é o ano-luz, ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Anota aí. Ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Então, quando eu digo que um planeta está a 4 anos-luz da Terra, eu estou dizendo que um raio de luz que saiu desse planeta demora 4 anos para chegar até a Terra. Tá ligado? Então, isso é uma linguagem astronômica, uma unidade astronômica de distância. Tá? Então, dizer que um planeta, que esse exoplaneta aí, que essa estrela está a 4 anos-luz da Terra, é afirmar que se a Terra estiver aqui, e esse planeta estiver aqui, um raio de luz saindo desse planeta demorará 4 anos para chegar até a Terra. Por exemplo, o Sol está a 8 minutos-luz da Terra. O que é que significa isso? Exatamente. Significa que o Sol, quando envia um raio de luz, um feixe de luz, esse feixe de luz, esse raio de luz demora 8 minutos para vir até a Terra. Na verdade, não é 8 minutos, são 8 minutos e 20 segundos, mas só para exemplificar.
Tranquilo? Beleza. Segue. Considerando que a sonda espacial Helios B, desenvolvida para estudar os processos solares e que atinge uma velocidade máxima recorde de aproximadamente 250 mil km por hora, pô, é muito alto isso, né, César? Mas a luz simplesmente é 300 mil km por segundo. Então nem se compara. Fosse enviada a esse exoplaneta, numa tentativa de encontrar vida, qual a ordem de grandeza em anos dessa viagem? Você quer saber qual a ordem de grandeza em anos dessa viagem feita por essa sonda, tá, que foi enviada da Terra até chegar nesse planeta, tá? Vamos desenvolver essa questão, presta atenção. Ele diz, considere que o movimento da sonda é retilíneo e uniforme, que um ano-luz equivale a 1 vezes 10 a 13 quilômetros, ele já deu esse valor, você teria como calcular, era só ver qual a distância que a luz percorre em um ano, tá? Pegava a velocidade da luz e multiplicava por um ano, que é exatos 365 dias. Passava de dia para hora, de hora para segundo. Mas o cara não quis que tu fizesse esse cálculo. Obviamente que a questão não é para calcular isso, para calcular outra coisa. Então, ele não quis misturar as habilidades aí. Ele quer saber qual é a ordem de grandeza que essa sonda gastaria para chegar até esse exoplaneta. Bom, vamos para a minha linha de raciocínio aí. Bora lá. Primeiramente, eu peguei essa velocidade de 250 mil km por hora, estou aqui, e transformei em metros por segundo. Para isso eu dividi por quanto? 3,6. Deu 70 mil metros por segundo. Dizer que dá 70 mil metros por segundo deu aqui. Porque eu dividi por 3,6. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. 70 mil metros equivale a 70 quilômetros. Então eu botei em quilômetros por segundo. E aí você pode estar estranhando. Sério, por que você não deixou em metros por segundo ou em quilômetros por hora? Porque a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. César, eu poderia ter feito de outra forma essa questão? Poderia, mas eu não quero. Porque você vai perder tempo. Muito tempo. Você tem que pegar aquele ano, multiplicar 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 3.600 segundos, você vai gastar muito tempo. É mais interessante você pensar como eu pensei aqui, ó. Vê bem. Como velocidade e intervalo de tempo para uma mesma distância são grandezas, saiu grandezas, tá? Grandezas inversamente proporcionais, podemos escrever. Sabe por que para o mesmo intervalo de tempo? Deixa eu mostrar o que foi que eu pensei aqui. Terra, planeta. Tá? Dois corpos vão fazer essa viagem. A luz a sonda. Beleza? Os dois fazem essa viagem. Concorda que a distância que a luz percorre para chegar até esse planeta e a sonda é a mesma distância? Pois é, a distância é a mesma. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Onde é que eu iria saber disso, sério? Você vai ter aulas sobre isso ainda, mas já vá aprendendo, tá? E é fornecido no começo de qualquer prova, tem uma constante universal. E a luz, você sabe que ela gastou 4 anos, porque você sabe o que é um ano-luz. Então, já a sonda, a gente viu que ela viaja quanto? 70 mil quilômetros por segundo, e você quer saber quanto é que ela gasta de tempo. Sendo que a distância é a mesma. E distância sendo a mesma, velocidade e tempo passam a ser grandezas inversamente proporcionais. É óbvio. Para a mesma distância, quanto mais rápido, quanto maior for a minha velocidade, menor é o tempo. Então eu coloquei propositalmente essa questão já para a gente começar a conversar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Porque é inadmissível você achar, tá? Você não entende, achar que vai fazer uma prova, tá, de algum vestibular sem saber o que são grandezas diretas e inversamente proporcionais. É inadmissível.
Você precisa saber. E você precisa saber que para comparar duas grandezas como sendo diretas ou inversas proporcionalmente, você tem que ter uma constante, e a constante aqui é a distância. Então eu fiz questão de resolver essa questão, ó. Bom, esquece isso aí que eu falei, mas enfim, eu escolhi resolver essa questão dessa forma para fazer essa interdisciplinariedade com a matemática. Tá? Para a gente começar a trabalhar já os conceitos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá bom? Então essa foi a ideia. Então, ó, como velocidade e intervalo de tempo para uma mesma distância são grandezas inversamente proporcionais, podemos escrever que 300 mil km por segundo está para 4 anos, assim como 70 km por segundo, não é 70 mil km, tá? É 70 km, são 70 mil metros, 70 km, desculpa aqui, ó, perdão, equivale a x. Sendo que quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu não multiplico cruzado, eu multiplico alinhado. Tá? Você vê isso em matemática, você multiplica assim. Ok? Então você vai multiplicar 300 mil por 4, 70 vezes x. Então eu multipliquei 300 mil por 4, deu 1.200.000 e dividi por 70. Quando eu dividi 1.200.000 por 70, deu 17.142 anos. Que eu passei para a notação científica, a gente viu isso, que para um número ser colocado, para que você avalie a ordem de grandeza dele, primeiro você passa para a notação científica, então, ó, 1, 2, 3, 4, ficou 1,7142 vezes 10 a quarta, por esse número ser menor do que 5,5, a ordem de grandeza dele é exatamente 10 elevado à quarta potência. Tranquilo? Beleza? Fechamos essa questão, então o nosso gabarito seria letra E, 10 elevado à quarta potência. Quarta questão, deixa eu apagar aqui. Quarta questão. Um teleférico transporta turistas entre os picos A e B de 2 morros. A altitude do pico A é de 500 metros, a altitude do pico B é de 800 metros. E a distância entre as retas verticais que passam por A e B é de 900 metros. O tempo gasto pelo teleférico para ir do pico A ao pico B, se o mesmo se desloca com velocidade constante de 1,5 metros por segundo, é um valor mais próximo de quanto? Então ele quer saber qual é o tempo que esse teleférico gasta para vir de A até B. Ele vai viajar aqui em linha reta, olha. Ele vai andar essa distância com a velocidade de 1,5 metros por segundo. Bom, como o movimento é uniforme e ele me deu a velocidade, para que eu encontre o intervalo de tempo eu preciso ter a distância, que eu aplico o conceito de velocidade média, que é o deslocamento médio pelo intervalo de tempo, sem nenhum problema. Tá certo? Então eu vou encontrar o deslocamento que esse corpo teve, o deslocamento total, e vou dividir pelo seu intervalo de tempo, que eu aí dessa forma terei a velocidade. Tá? Beleza? Essa é a ideia. Eu tenho já a velocidade, falta a distância. Então, acho que você está enxergando esse triângulozinho retângulo que existe aqui, ó. Perdão. Tem um triângulozinho retângulo aqui, que está desenhado aqui embaixo. Esse triângulozinho retângulo, a gente tem aqui 900 metros, tá? 900 metros está aqui. E eu tenho aqui 400. Por que 400? Não, 300. Então tem 400, ó. 300. Tem aqui 300. Deixa eu buscar aqui. 300. Fiz o cálculo com 300 e botei 400. 300. Tenho aqui 300 metros, tá? Não é 400, é 300 metros. Porque como eu tenho aqui 800 e eu tenho tudo 500, aqui dá exatamente 300 metros. Beleza. 300 metros eu tenho. Bom, então eu vou aplicar Pitágoras aqui, 900 e 300. Aplicando o teorema de Pitágoras para que eu encontre a hipotenusa, eu consigo desenrolar isso daqui. Então eu vou ficar com D ao quadrado. É igual a 300 ao quadrado, mais 900 ao quadrado. Isso aqui vai dar 90 mil, raiz de 90 mil dá 300, raiz de 10. Tá certo? Raiz de 10, ele diz no começo dessa questão que é para considerar como sendo 3,2, está aqui embaixo, ó. Beleza? Então, ó,
300 vezes 3,2 é 960. Então eu tenho que essa distânciazinha aqui é exatamente 960 metros. Então essa distância dá 960 metros. Tranquilo? Beleza. Como eu tenho a velocidade e eu quero o tempo e eu acabei de encontrar essa distância, eu vou dizer que distância é igual a velocidade vezes o tempo. Na verdade eu estou aplicando aqui a equação da velocidade média. Eu só coloquei letras diferentes justamente para você quebrar esse negócio que tem que decorar delta S, delta T. Não, você tem que entender o conceito do que é distância. Distância percorrida é a velocidade vezes o tempo. A letra que você vai usar, pouco importa, certo? Pouco importa isso aí. Então, ó, distância 960, velocidade 1,5 por t. Dividido dá 640 segundos. Como cada minuto são 60 segundos, 10 minutos dariam aproximadamente 600 segundos. Como eu tenho 640 segundos, dá aproximadamente 10 minutos e ele pede aproximado. Então, aproximado 10 minutos, gabarito, letra C. Tá? Então, mais uma questão que mede aí o conceito de velocidade média. Tá? Veja que mesmo ele tendo pedido em minutos, eu não misturei essa unidade nesse meu cálculo. Eu tentei fazer separado. Se fosse quilômetro por hora para metro por segundo, show. Mas, pô, tá em metro por segundo para botar metro por minuto, não. Fiz o cálculo de metro por segundo. Depois, achei em segundos, passei para minutos, fica bem mais fácil. Beleza? Quinta questão. O jamaicano Usain Bolt, durante as Olimpíadas de 2012 em Londres, bateu o recorde olímpico da prova dos 100 metros rasos, atingindo a marca dos 9,63 segundos. Durante a fase da aceleração, ele conseguiu atingir aproximadamente a máxima velocidade de 12,3 metros por segundo. Está no gráfico. Tá? Tá aqui, ó. Ele sai do zero e atinge a velocidade máxima de 12,3 metros por segundo durante os 6 primeiros segundos. Depois ele mantém aproximadamente essa velocidade constante, ó, nos últimos quase 4 segundos aí dele. Veja que ele não tem uma largada muito boa, ele demora muito para atingir a máxima velocidade. Mas por ele ter uma força física muito grande, ele atinge uma velocidade muito alta, capaz de ele tirar esse atraso depois em 4 segundos. Então quem curtia Bolt, que eu achava massa, sempre a gente ficava com medo nas corridas dele, porque ele sempre largava muito atrás. Mas depois ele ia se recuperando e era impressionante. O sprint final dele, os últimos, sei lá, 20, 30 metros dele eram impressionantes. Tá? Bom, futuramente você vai ver que a área desse gráfico dá o deslocamento do corpo, não é objeto do estudo dessa aula. Tá? Esse aqui é tu começar a avaliar o que é uma variação de velocidade. O que é o que nós chamamos de aceleração. Tá? Então a aceleração é a grandeza física que mede a variação da velocidade do corpo. Toda vez que um corpo estiver variando a sua velocidade, seja ela numericamente ou vetorialmente, tem aceleração. E se tem aceleração, tem força. Tá? Depois a gente vai linkando aos poucos isso daí. Mas por enquanto já é importante você perceber o que é aceleração. A aceleração é a grandeza que mede a taxa de variação da velocidade, diríamos assim. Tranquilo? Beleza, então ele quer saber aí. De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que a aceleração média de Bolt durante os primeiros 6 segundos foi em km por hora ao quadrado de quanto? Bom, isso aí tem mais uma transformação de unidade. Eu estou insistindo muito nisso daí. Não é legal você memorizar como é que se passa de metros por segundo ao quadrado para km por hora ao quadrado. Isso vai dar um trabalho absurdo. É mais interessante você passar de metros por segundo para km por hora. E de segundo para hora. César, como assim? Pô, essa velocidade está de 0 vai até 12,3 metros por segundo. Passa esses 12,3 metros por segundo para km por hora. Você sabe que vai multiplicar por 3,6. Beleza. Ele fez isso em 6 segundos. Passa de segundo para hora. É dividir por 3.600. Depois você já vai estar achando esse resultado em km por hora ao quadrado. Em vez de tu memorizar mais uma regrinha para passar de metros por segundo ao quadrado para km por hora ao quadrado. Não. É melhor usar o que você já sabe. Quer passar de segundo para hora, que você usa isso em matemática, em história, em tudo. Tá? E passar de metros por segundo para km por hora. Tá? Eu vou traduzir sem números para vocês. Tá aí. A aceleração é ΔV por ΔT. ΔV é velocidade final, que é 12,3 metros por segundo, que eu estou multiplicando por 3,6 para passar para km por hora.
menos zero, que era a velocidade inicial dele. Então aqui o que está escrito é V final menos V inicial. V final menos V inicial. Sobre o tempo, que são 6 segundos. Sendo que para passar de segundo para hora, o que é que eu faço? Eu divido por 3.600. Porque cada hora tem 3.600 segundos. Então eu dividi por 3.600. Beleza. Isso aqui vai dar 159.408. Eu fiz os cálculos já. Está dividido por 6. Esse 159.408 é 12,3 vezes 3,6 vezes 3.600. É isso aqui. Porque esse 3.600 que está no denominador, ele vai para o numerador multiplicando. Foi isso que eu fiz. Isso aqui tudo, isso tudo, vai dar o 159.408, que dividindo por 6 dá 26.568 km por hora ao quadrado. Veja que ficou bem mais simples do que você ficar decorando como é que passa de metro por segundo ao quadrado para quilômetros por hora ao quadrado. Tá bom? Então, veja que o conceito de aceleração é medir a taxa de variação de velocidade. Quando eu digo que uma aceleração, por exemplo, é de 20 metros por segundo ao quadrado, eu estou dizendo que a velocidade desse corpo está variando quanto? 20 metros por segundo a cada segundo. Só para você ter ideia, 20 metros por segundo, se eu passar para quilômetros por hora, dá 'Se eu multiplicar por 3,6. Tá? Então é pau, né? A velocidade, o cara vai sair, o cara vai variar a velocidade dele, ΔV, de 72 km por hora, por exemplo, ele vai de 0 até 72 km por hora, quase um jato, em simplesmente um segundo, um ΔT. Isso é a aceleração, que é provocada pela aplicação de uma força resultante, tá? Isso aqui vem da segunda lei de Newton. Isso aqui vem da segunda lei de Newton. A gente vai ver tudo isso, mas é muito bom você linkar, né? É bem interessante quando você começa a ver sentido para as coisas. Tranquilo, lindão? Beleza? Então, ó, beijão no teu coração. Continue assistindo as pré-aulas. Se você tem dificuldade em física, tá? Você tem que ver. Se você tem facilidade, você pode antecipar um conhecimento e quem sabe até nem assistir a aula normal, presencial. Aí você ganha tempo para estudar um pouco mais, porque essas aulas são mais curtas, então não abra mão. Não abra mão de testar esse modelo de estudo com a pré-aula. Eu acho importantíssimo que você faça isso. Tá bom? Então, beijão no teu coração. Tchau, tchau.